O Jornal do Meio-Dia está de volta e vamos falar agora de um caso de agressão que deixou a população indignada. Eu me refiro a um vídeo de E é para falar sobre esse e outros crimes contra crianças e adolescentes que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o delegado adjunto da DEDICA, que é a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do adolescente Alexandre Nazaré. Boa tarde, delegado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Delegado, na avaliação do senhor, tem surgido aí vários casos aí de agressões contra crianças, contra adolescentes. Como evitar isso, hein? Eu sempre gosto de lembrar que a nossa Constituição de 88, ela traçou um tripé de proteção para a defesa das crianças e adolescentes. E esse tripé tem como ponta de lança a família. Então, o primeiro eixo de proteção de uma criança, segundo a nossa Constituição, é a família. O segundo eixo é a sociedade. E nesse eixo a gente coloca o papel, inclusive, da imprensa, de publicizar, de dar transparência para as ocorrências. Por fim, o terceiro eixo de proteção entra o poder público. Doutor, agora, diante da terrível estatística, né, de que 90% dos casos de violência contra criança e adolescente acontece ali no ambiente familiar, como a gente pode esperar, né, que uma família ali consiga, de fato, proteger essa criança? O Estado também tem deixado muito a desejar, e aí eu pergunto em relação às estruturas para receber essas famílias, receberem as denúncias e atender de uma forma psicossocial aquela criança e os familiares também. É importante trazer à colação que a família, quando diante de alguma circunstância que denota violência, seja no banho, seja no estabelecimento do diálogo com a criança, ela consiga tirar atitudes, comportamentos, ela tente tirar da criança. Por isso que eu digo que a família é a ponta da lança. Sim. É a primeira que vai notar que a criança sofreu ou tende a sofrer uma violência sexual dentro de casa, seja pelo padrasto, seja pelo avô, seja pelo primo ou pelo vizinho, que são os casos mais corriqueiros, que é nesse aspecto, são essas pessoas, sem querer aqui aplicar a teoria de etiquetamento. Não, mas é um fato, né, doutor? Mas o fato é que a maioria dos casos, melhor dizendo, eles ocorrem envolvendo pessoas de uma segunda família. Né? Por exemplo, caso a mãe de separação, padrasto. Que casou pela segunda vez, e aí entra na família o padrasto, e de repente a mãe conhece muito pouco o padrasto e tem o dissabor de ter o ente querido ali, o filho, a prole, violentada pela pessoa que ela se dispôs a estabelecer uma relação amorosa. Delegado, o senhor fala aí que a família exerce um papel fundamental nesse processo, mas a escola também tem uma missão importante aí ao lidar com essas crianças, até para poder ajudar a identificar esse tipo de violência, né? Porque tem casos aí que um adolescente vai revelar 10 anos depois as agressões que ele sofreu durante tanto tempo. Sim, a escola é o que eu chamaria de segundo eixo ou segundo tripé de proteção das crianças e adolescentes. Porque a escola ela está colocada dentro daquilo que a Constituição chamou de sociedade e o Estatuto da Criança chamou de comunidade. Sociedade e comunidade. Nós tivemos um caso recente, eu vou fazer aqui vou estabelecer aqui alguns pontos que não vai influenciar na investigação, em que uma criança de 7 anos de idade chegou na escola e durante a aula a professora notou que ela estava com uma das mãos colocadas dentro do calção. E o primeiro comportamento da professora foi de chamar a atenção da criança, para que ela tirasse a mão de dentro do short. E a criança disse, não, é porque está doendo, está coçando. E daí a professora teve aquela sensibilidade dentro do segundo eixo, do que nós chamamos que é a sociedade, né? Que está a escola, seja pública ou privada, e tirou a criança da coletividade ali, dos alunos,
e conversou com a criança e perguntou, mas por que doía, por que coçava? E ela disse porque ela havia sido violentada pelo avô. E nesse momento, a professora de imediato levou conhecimento de coordenadora e diretora e o caso foi para a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E lá ela foi submetida a exame de corpo de delito, a escuta especializada por uma equipe multidisciplinar que nós temos da DEDICA e a oitiva dos pais e dos parentes mais próximos da vítima, inclusive interrogatório do sujeito que foi preso em flagrante pela prática do crime de estupro de vulnerável. E a punição nesses casos é altíssima, né, doutor? Sim, nós estamos falando de um crime hediondo. Com pena que varia de 8 a 15 anos na modalidade simples. Agora, delegado, vamos aí a um caso, não é o caso concreto que a Camila acabou de citar. Por exemplo, um adulto que é filmado dando um tapa ou um soco numa criança. Que pena que essa pessoa recebe? Nós estamos trabalhando de crimes que, grosso modo, são chamados pela doutrina como crimes de menor potencial ofensivo. Então, num primeiro momento, o tapa desferido contra uma criança em público, isso causa um constrangimento mediante violência contra a criança ou adolescente. E esse constrangimento dirigido à criança ou adolescente tem a finalidade de fazer com que ele não pratique algo que o direito lhe permite que o faça. Exemplo, desferiu o tapa na criança para que ela não praticasse o direito ao lazer. Então, essa interferência humana, no sentido de que ela não praticasse o direito ao lazer, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a constrange. E esse constrangimento ilegal é tido como crime no nosso direito brasileiro. Estatuto que, aliás, se fosse aplicado como deveria ser aplicado, as coisas seriam muito melhores, assim, né, delegado? Como todas as leis penais. Sem dúvida. E assim, no segundo momento, a gente interpreta que o tapa desferido contra a criança também teve a finalidade de ofender a sua honra. E, portanto, como essa ofensa dirigida à criança foi feita mediante emprego de violência, a gente também trabalha, junto com o constrangimento legal, com o crime de injúria real. Ambos crimes com penas inferiores, igual ou inferior a 1 ano. E, doutor, quando a vítima se trata, por exemplo, de uma criança com deficiência, um autista, o caso é ainda mais grave, não é? Sim, na injúria real, o legislador, mediante a Lei 14.344, que mais conhecida como Lei Henri Borel, ele trouxe uma qualificadora para o crime de injúria real, quando o ato criminoso é praticado contra criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência, com alguma deficiência mental ou física. Perfeito. Delegado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço, um abraço a todos. Obrigada. E em